Belo Horizonte. Jovenildon Ricaço da Silva, o sócio majoritário de uma importante indústria de fármacos, é encontrado morto. Um casamento de mais de meio século. 3 filhos maiores, um deles portador de paralisia cerebral desde o parto, cuja curatela coube a viúva. De outro lado, um filho menor, fruto de um relacionamento extraconjugal, porém devidamente reconhecido pelo pai. Você vai assistir agora a análise do caso pela ótica de especialistas no assunto. Boa noite a todos. Sobre o questionamento, quais são as possibilidades e requisitos para que o inventário seja feito via judicial? O artigo 610, parágrafo 1º do CPC, informa que todos os inventariantes interessados devem ser capazes. E o artigo 5º do CPC, todos devem ser concordantes com o objeto de inventário. Sobre as formas de partilha dos bens, existe o entendimento doutrinário que não pode haver disposição testamentária de caráter patrimonial, pois há previsão legal para que seja realizado via judicial, conforme o artigo 610 do CPC. Qual o direito sucessório do filho havido fora do casamento e que teve a condição de filho reconhecida pelo pai antes da sua morte? Serão os mesmos direitos e qualificações, sendo vedada qualquer designação discriminatória relativa à sua filiação, segundo o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 1596 do Código Civil. Senhores, boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho relativo à matéria de sucessões, o nosso trabalho envolve o seguinte caso. Uma família teve a perda do ente querido e esse ente querido era o chefe da família, que era o pai, A viúva, que ficou, deixou 3 herdeiros. Dentre esses 3 herdeiros, um é incapaz. O objeto do nosso trabalho, dentre as demais perguntas e demais informações, foi o seguinte: a viúva ela deve entrar com o processo administrativo pela via administrativa ou pela via judicial? Dessa forma, antes de iniciar, o que é inventário? Quando uma pessoa morre instantaneamente, todo o seu patrimônio, bens, direitos e dívidas passa a ser uma coisa só, em verdadeira universalidade, a qual é transmitida imediatamente aos herdeiros. O inventário serve para formalizar a divisão e transferência dessa universalidade de bens aos herdeiros. Pois bem, no nosso trabalho parou essa dúvida a respeito do procedimento que a viúva deva tomar para realizar o processo de inventário. Pois bem, nesse caso, como que tem um herdeiro incapaz que não pode realizar os atos da vida civil, não pode ser realizado por via administrativa. Por quê? Chegamos à conclusão aqui pelas leituras por jurisprudência já existente que o patrimônio que ela foi informar talvez não tenha fiscalização direta do Ministério Público ou de órgãos fiscalizadores, porque no caso, ela sendo do processo judicial, o Ministério Público acompanha, inclusive por ser um dos herdeiros incapaz. Pois bem, nesse caso então, a viúva ela só pode realizar o processo de inventário pela via judicial, tendo em vista o que está prescrito no artigo 610 do Código Civil, que menciona que para ser feito o inventário onde há pessoas incapazes, faz necessário o processo por via judicial e não por via administrativa. No caso em estudo, existe a figura do interessado incapaz. Por esse motivo, o inventário não poderá ser por via administrativa, e sim por vias judiciárias, conforme o disposto no artigo 610 do CPC. Ainda conforme o artigo 48 do CPC,
O foro competente para processar o inventário será o de último domicílio do autor da herança, ou seja, terá que ser no foro de Belo Horizonte. Sendo assim, o inventário deverá ser processado no foro de Belo Horizonte pela via judiciária. Uma das hipóteses levantadas pelo grupo é se existia a má-fé da viúva ao intentar o inventário administrativo. E foi constatado que existia, de certa forma, má-fé dela, devido ao fato que um dos requisitos para poder se intentar no inventário administrativo é que todas as partes sejam maiores e capazes. E existia, o filho Roberto, que é portador de paralisia cerebral desde o seu nascimento, sendo que o mesmo demanda de cuidados especiais. E também existiu o filho Guilherme, um menor oriundo de um relacionamento extraconjugal, mas devidamente reconhecido pelo pai. Devido a esses fatores, não existe a possibilidade de se intentar no inventário administrativo, sendo correto o inventário judicial. Na vida, nada é simples, tudo é complexo, tudo é emblemático. No direito, tudo é emblemático. Compete ao advogado tornar tudo simples e inteligível ao cidadão comum. No direito das sucessões, a coisa não muda, a coisa permanece tal qual. É o advogado, na defesa dos interesses de seus clientes, é que tornará tudo simples, ante uma análise criteriosa como a que aqui foi apresentada.